Olá, seja bem-vindo! O que é constelação sistêmica, afinal de contas? Eu sei que muitos de vocês estão chegando agora por aqui, por esse canal, estão começando a ouvir falar, ou já ouviram falar antes, ou já até leram alguma coisa a respeito de constelação sistêmica, mas ainda não ficou claro. E eu espero com esse vídeo ajudar vocês. Eu sou Paulo Pimon, eu sou um dos fundadores do Instituto IP Roxo e nós trabalhamos há mais de 12 anos compartilhando o conhecimento e as descobertas de Bert Hellinger. Eu venho através desse vídeo a esclarecer, de um ponto de vista bem introdutório, o que são as constelações. E as constelações sistêmicas ou constelações familiares, como são mais conhecidas, elas começaram com um alemão chamado Bert Hellinger. Esse alemão ele foi padre católico na sua juventude e missionário na África do Sul durante 16 anos. Lá ele começou a ter contato com dinâmicas de grupo e algumas abordagens terapêuticas. E começou a se aprofundar na área das terapias. Se tornou um psicanalista, começou a se aprofundar em várias outras abordagens. E à medida que ele foi colocando o conhecimento, a experiência dele com essas diferentes propostas terapêuticas, foi surgindo aquilo que hoje nós chamamos de constelações familiares. E Paulo, tem alguma coisa a ver com astrologia ou estrelas ou algo assim? De verdade não, porque na verdade o termo em alemão ele significa mais como a colocação de cada membro da família em ordem ou no seu lugar. E no fundo, uma vez eu ouvi a Sophie Hellinger dizendo qual é o objetivo de uma constelação? É colocar as coisas em ordem. E é isso que muitas vezes acontece através de uma constelação. Sabe, você pode estar vivendo uma dificuldade hoje, que pode ser na sua vida profissional, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na sua família, na sua própria saúde. Essa dificuldade que você está vivendo, essa doença ou esse problema, muitas vezes é visto por nós como algo a ser combatido. Eu preciso me libertar disso. E o que eu acabo fazendo nesse movimento? No movimento de me libertar de algo, ou querer acabar com esse problema ou dificuldade, eu estou numa atitude de exclusão. E acontece que tudo aquilo que eu excluo, tudo aquilo que eu rejeito, eu acabo reforçando na minha vida. Na psicologia mesmo a gente já aprendeu isso, muitas vezes, que não basta você, por exemplo, se você não quer que saia fumaça de uma casa, você vai simplesmente tapar a chaminé? Essa fumaça vai encontrar um outro lugar para sair, não é verdade? E assim acontece muitas vezes com diversas abordagens terapêuticas que não conseguem realmente chegar no profundo, então muitas vezes só tapam um lado e a fumaça sai por outro. E talvez o próprio problema que você vive na sua vida hoje, você tenha essa experiência. E é ali que as constelações sistêmicas são mais eficientes. As constelações familiares, elas não são para aqueles problemas que começaram a acontecer agora na sua vida. São para aqueles problemas que se repetem ou aqueles problemas que permanecem. Então, de certa forma, quando alguém tem um problema e traz um problema para uma constelação, esse problema não é visto como o problema, ele é visto como o sintoma. Assim como a febre, ela demonstra que existe algo dentro do seu organismo que está em desordem, a febre mostra isso. Se você fica só combatendo a febre, o que acontece? Você se cansa e a febre retorna. É claro que existe aquela febre que passa durante algumas horas, 1 ou 2 dias e vai embora, porque o seu corpo dá conta do recado. E assim é com a maior parte dos problemas que nós vivemos. Nós damos conta deles, não é verdade? Agora existem problemas que ficam, existem problemas que permanecem. E é para esses problemas que a constelação é mais eficaz. Porque a constelação é de certa forma, um caminho
um meio de se chegar naquilo que ainda está oculto a você. Algo que você carrega no seu interior, talvez no seu inconsciente, uma conexão profunda que você tem. Aquele problema está revelando uma conexão profunda a algo que aconteceu na sua história ou ainda algo que aconteceu na história da sua família. E é assim que nós nos aproximamos do problema que você vive através de uma visão sistêmica. Naquele espaço da constelação, quando alguém procura uma constelação, nós colocamos naquele espaço, nós abrimos espaço para enxergar aquilo que está oculto até então. A maior parte das vezes, o que acontece é que nós resolvemos tudo no nosso pensamento, com as nossas ideias. As nossas ideias também têm muitas soluções. E você não precisa constelar qualquer coisa, como eu estou falando aqui. Mas existem questões que nós não encontramos uma solução nos pensamentos, na mente, no mundo das ideias. Nós precisamos abrir espaço para que algo surja de um lugar mais profundo dentro de nós. Vamos chamar esse lugar mais profundo de alma. Não como algo necessariamente religioso, tá? Mas como apenas esse espaço mais profundo de um lugar que nós carregamos a nossa história, nós carregamos a história da nossa família e as suas conexões e que ainda não conseguimos enxergar. E a constelação tem uma forma rápida e eficaz de nos mostrar o que está por detrás daquele sintoma que até então você chamava de problema, de dificuldade, mas que é um sintoma, o que está por trás dele e que ainda não foi visto. Durante uma constelação isso se mostra de uma forma bastante rápida. E após isso após mostrar o que está por trás, vem um movimento precioso, quase espiritual, digamos assim, que a constelação ela nos leva também a um movimento de solução. Às vezes esse movimento de solução vem através de uma frase. Às vezes esse movimento de solução vem através de um movimento concreto e real que precisa ser feito, de uma aproximação com um membro da família, ou com um despertar de uma consciência ou de uma memória. Isso vem à tona e de repente ganhamos clareza. Quando alguém tem clareza sobre algo, sobre o que até então estava por trás da cortina, então o cliente, a pessoa sabe o que ela deve fazer a partir dali para ter uma transformação na sua vida. E é isso que acontece com as pessoas, uma transformação. É interessante, eu sou psicólogo, né? Então, na minha caminhada enquanto psicólogo, eu nunca fui de trabalhar durante anos com as pessoas, sabe? Eu sempre fiz o meu trabalho muito mais voltado à psicoterapia breve, a uma abordagem sistêmica dentro da psicologia também. Então eu sempre acompanhava meus clientes durante meses e poucos durante 1 ou 2 anos, no máximo. Só que o que começou a acontecer? Eu comecei a ver que à medida que eu fui mergulhando nas constelações, o trabalho foi se tornando cada vez mais... eu fui trazendo os princípios da constelação também para o meu trabalho psicoterapêutico. E eu comecei a encontrar algumas questões com os meus clientes que eu digo, olha, aqui você precisa fazer uma constelação. E aí, quando a pessoa fazia uma constelação, sabe o que acontecia? Aí acontece até hoje. O meu cliente não volta mais para a psicoterapia. A grande parte deles não volta mais para a psicoterapia. Por quê? Porque a partir da constelação há um movimento novo que se inicia. E esse movimento ele não fica restrito apenas àquela área da vida que a pessoa constelou. Mas muitas vezes aquilo se abre para um efeito muito amplo, como nós chamamos de um salto quântico. Algumas vezes eu falo umas bobagens, como uma constelação vale por 6 meses ou 1 ano de terapia. É apenas uma bobagem que eu falo, mas é uma metáfora também. É uma metáfora para o salto que acontece depois de uma constelação.
Então, de maneira bem prática, você marca o seu horário com o constelador, ou marca o seu horário, a sua constelação em um grupo. Você vai até lá. No começo há um tirar de dúvidas e um compartilhamento, perguntas e respostas. Então nós fazemos um movimento de centramento, onde nós diminuímos um pouco a quantidade de pensamento, nos voltamos para as sensações corporais e aí começamos a colocar o tema. O tema é descrito de uma forma bem simples e bem essencial. Nesse trabalho nós dizemos quanto menos informações nós tivermos, melhor. E após ser colocado o tema ou a dor, aquela questão que mais te incomoda no momento, então o constelador ele vai escolher junto com você representantes. Por exemplo, com 2 representantes, o representante para você e um representante para o problema. Algumas vezes nós escolhemos outros representantes dependendo da circunstância e da dificuldade que você vive. Talvez a dificuldade envolva outras pessoas, por exemplo, e nós escolhemos um representante para cada. Se é no espaço individual, muitas vezes o constelador vai usar bonecos como representantes. Se é na atmosfera do grupo, então, além dos bonecos, se for uma constelação online, também tem as pessoas, os participantes. E aí nós vamos começar a entrar em contato com as informações que você traz no seu campo morfogenético. Foi denominado assim por um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake. Esse espaço onde nós carregamos todas as informações de tudo o que aconteceu na nossa vida e de tudo aquilo que aconteceu na vida dos nossos antepassados. Esse é o campo do sistema familiar. Assim como os campos magnéticos, eles carregam uma informação magnética que nós chamamos de polaridade, todos nós carregamos a informação de tudo aquilo que nos aconteceu naquilo que nós chamamos de campo, ou campo morfogenético. E as pessoas, os representantes, eles funcionam na constelação como se fossem, uma boa metáfora é como se eles fossem antenas, sabe? A antena não tem informação em si, mas ela capta a informação deste campo e nos traz para a constelação através das sensações do corpo, não de ideias prontas. Ninguém começa num grupo de constelação, ninguém vai discutir um problema. Nós vamos estar muito atentos às informações que surgem do campo através do corpo e das suas sensações. O corpo está muito próximo da nossa alma, muito mais próximo do que os nossos pensamentos e ideias. Então eu te convido a participar de um grupo de constelação, sabe? Quem sabe ainda antes de marcar a sua constelação, do seu tema e da sua dificuldade, você vem participar de um dos workshops de constelação, onde você vai ver outras pessoas constelando o seu tema. Você vai conseguir sentir no seu próprio corpo como que é esse contato com o campo morfogenético, que não tem nada a ver com nenhuma prática religiosa. É apenas uma ciência fenomenológica, um método baseado na fenomenologia, onde nós nos expomos a algo e deixamos que esse fenômeno nos mostre algo. E é incrível a generosidade desse campo, que nos leva a um movimento de solução. Tá bom? Eu espero que com esse vídeo você se sinta ainda mais instigado a dar um passo além. Venha participar de um dos nossos workshops. Nós chamamos de workshops aqui no IP Roxo, workshops vivenciais. São os encontros em grupo onde as pessoas vão constelar ou participar para experimentar a vivência das constelações familiares. E para encerrar esse vídeo, eu quero dizer algo para você. Não tem como conhecer constelação. Não tem como saber o que é constelação sem a prática da vivência. Então venha participar, marque agora mesmo com a nossa equipe, veja na sua agenda, na nossa agenda de encontros, marque o seu dia de constelar o seu tema ou de participar e venha realmente conhecer. Não a partir de ideias e pensamentos, mas a partir da vivência. Só há esse caminho para conhecer as constelações sistêmicas de verdade. Eu espero ter ajudado vocês com essa pequena explanação e eu vejo vocês, quem sabe, num próximo encontro. Um grande abraço.
Até lá!